Irmãos, vamos ler Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E eu quero ler com os irmãos até o verso de número 5. Evangelho segundo João, capítulo 15, os 5 primeiros versículos. Pronto, todos encontraram? Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Eu estava pensando dentro desse texto, qual seria a ênfase que eu daria nesta noite, se daria a ênfase aos ramos, aos frutos, ao agricultor, a Jesus como a videira verdadeira, e eu pensei que nesta noite seria interessante, orei por isso, para compartilhar com os irmãos sobre Jesus, a videira verdadeira. Então este é o assunto de que quero conversar com os irmãos nesta noite. Videira não é uma expressão normal, videira. Algumas pessoas podem até dizer, mas o que é isto, videira, né? Videira é um pé de uva, é uma árvore que produz uva, né? Recentemente, eu ganhei de uma irmã uma muda de uma árvore que produz uva. E então esta irmã, ela trouxe para mim, entregou essa muda e foi lá, pegou o adubo e disse assim: pastor, esse adubo é um adubo especial, mas não pode usar em grande quantidade. Então ela, lá, juntamente com o adubo, ela deu uma colherinha pequena e disse: olha, depois que plantar, faça 4 pequenos furos ao lado da muda plantada e coloca esse adubo nessa quantidade aqui, dessa conchinha, dessa colher. Não coloque mais que isto. E então, eu até pensei em trazer uma fotografia da muda que eu plantei lá, tá bonitinha mesmo, está crescendo, está desenvolvendo verdinha, uma coisa maravilhosa. Mas não adianta estar do jeito que está, eu quero a uva. Está tudo bonito, mas ainda não tem uva, vai demorar. E eu estava dando uma olhada e eu fiquei assim espantado, porque numa pesquisa rápida que fiz, depois que se planta a muda, demora mais ou menos 3 anos para frutificar a primeira safra, digamos assim, de uva. Aí não é possível, então, de repente, eu não vou nem ver a produção desse pé que eu estou plantando aqui. 3 anos. Um outro disse: olha, demora 4, de 3 a 4, eu disse: está piorando. Depois um outro disse assim, participando da discussão,
disse: olha, eu plantei e em um ano colhi 3 cachos. Falei: bom, está melhorando. Está melhorando. Então, a videira é exatamente essa árvore que produz uva. Alguns também chamam de trepadeira, né? Trepadeira, porque ela esparrama assim, quando se planta. E também alguns chamam de parreira. Esses nomes todos que vão inventando, o importante não é nem isso, o importante é que é uma árvore que produz uva, não é? Isto é que é relevante. Interessante que a videira, ela foi, no Velho Testamento, um símbolo de Israel. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 5, no verso 7, diz: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então, digamos que Israel tenha sido esta videira. Lá no Velho Testamento, Deus imaginou isto, e isto aconteceu, e aconteceu mesmo de uma forma relevante, porque, se os irmãos já viram, lá em Gênesis capítulo 9, nós temos um versículo, que é o 20, que diz que depois do dilúvio, Noé, ele viu que as águas haviam cessado, e a primeira coisa que ele fez foi plantar uma videira. Então, a vida recomeça exatamente a partir daí. E Deus, então, tem exatamente no povo de Israel esta ideia, e o que se esperava do povo de Israel, porque esse povo foi transplantado da escravidão egípcia. Nós conhecemos muito bem, mais de 400 anos esse povo estava escravizado lá no Egito. E o que fez Deus? Deus arrancou este povo da escravidão egípcia, transplantou este povo da terra prometida, a Palestina, e o que se esperava desta videira era que ela produzisse os frutos desejados, mas isto não aconteceu. Isto não aconteceu. E quando nós lemos, e precisa ler com lentes de boa compreensão, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 15, é um capítulo curto, só tem 8 versículos, capítulo 15 de Ezequiel. É um capítulo que vai retratar exatamente esta incapacidade do povo de Israel de corresponder com as expectativas de Deus. Então, esse texto, ele fala que Israel fracassou no propósito que tinha na expectativa de Deus de fazer algo que pudesse ser relevante dentro desse contexto. Mas, meus irmãos, enquanto que Israel no Velho Testamento, essa videira que fracassou, conforme lemos lá em Ezequiel capítulo 15, nesses 8 versículos, Jesus é a videira verdadeira, diz o texto que nós lemos aqui. Jesus é a videira verdadeira, infalível, vitoriosa. Eu observei videira verdadeira, então videira tem videira que não é verdadeira. Seria Israel, seria que videira falsa, que videira que não é videira. E eu fiquei pensando, eu tenho lá, não faz muito tempo, com sogra da dona Maria Célia, ganhamos uma muda de uva, de pé de uva, e plantamos lá no quintal, e depois de um certo tempo secou completamente. Eu olhei e disse: morreu. Secou, mas completamente.
Aí eu perguntei para uma irmã, disse, irmã, a irmã que entende desse negócio, eu plantei o pé de uva, mas secou totalmente. Ela disse, não, pastor, espera. Eu disse, espera, vai, daqui a pouco vai sair folhas verdes, bonitas. E eu fiquei esperando então. E como a produção é em dezembro, a produção de uva, não é isso? Os irmãos entendem dessas coisas? Eu acho que aqui, no distrito, tem muita coisa assim, plantação, eu penso. Esses dias eu estava vendo, mas como que está bonito aquele pé de uva, cheio de folhas, e essas folhas verdinhas, viçosas. Eu disse, olha, lá atrás eu pensei, eu vou arrancar tudo, isso secou, morreu. Não secou, não morreu. Agora está um pé lindo. E agora concorrendo com aquela outra muda que nós ganhamos, né? Mas então, Jesus é a videira verdadeira, vitoriosa, verdadeira porque é uma videira que corresponde à altura com a expectativa do Pai que o enviou a este mundo para fazer aquilo que o Pai determinou a ele fazer. Então é esta videira. Agora, nesse intervalo, irmãos, da vinda de Jesus, que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, até a volta de Jesus, nós vivemos um período que é chamado, os irmãos sabem, período da graça. Período da graça. O período da graça que começou com a vinda de Jesus e vai terminar com a sua volta, porque depois que Jesus voltar, o período da graça vai cessar. Por isso que quem tiver que tomar uma decisão por Cristo, o crente que quer se dedicar mais, se entregar mais, fazer mais, estávamos vendo isso lá na IBD com o nosso professor, vamos aproveitar o período da graça. Esse período, dentro dele, surge a igreja. Surge a igreja. Eu quero que os irmãos peguem aí esta conexão. Surge a igreja nesse período. Jesus chega e ele institui a igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele edifica a igreja, estava no futuro, porque isto aconteceu lá em Atos capítulo 2, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, não é sua, a igreja não tem dono humano. Jesus é o dono da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, a igreja aqui não tem um dono. Até porque a igreja não é essa construção, a igreja são as pessoas, os crentes que foram salvos por Cristo e estão inseridos dentro deste corpo. A igreja são as pessoas, compõem a igreja. E então Jesus, ele instituiu a igreja é minha, e por ser de Jesus, a igreja é vitoriosa. A igreja nunca vai perder, a igreja vai ser vitoriosa sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma afirmação de Jesus. Então entra em cena a igreja. Quando Jesus institui a igreja, ele institui a igreja para o cumprimento de uma missão. Cumprimento de uma missão. A igreja não foi edificada, não foi construída, ela não existe porque Jesus achou que seria interessante, vamos inventar a igreja.
Não, vamos criar a igreja para uma missão. Jesus, ele teve pouco tempo aqui na terra, 3 anos foi o ministério de Jesus aqui, e ele precisava aqui, o ministério de pregação da mensagem do reino, arrependimento, prosseguisse. E para que isso acontecesse, ele instituiu a igreja, para que a igreja, na ausência física de Jesus, pudesse desenvolver este ministério de pregação do evangelho, para que as pessoas pudessem ser alcançadas por esta graça. Meus irmãos, as pessoas precisam de Jesus, elas não podem viver perdidas, e Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles que não têm Jesus no coração, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que não se converteram ainda, e nós precisamos fazer isto, precisamos anunciar Jesus a estas pessoas. E então Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. E nós vamos observar logo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus, ele disse: vocês vão permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito, e vocês vão ser testemunhas minhas aqui em Jerusalém, em Samaria, e vocês, até os confins da terra, vocês vão ser testemunhas minhas. E isto está acontecendo, isso não está parado, está em andamento exatamente este processo que Jesus colocou. E quando nós chegamos em Atos capítulo 8, nós vamos observar que a dispersão dos crentes, em razão da morte de Estevão, a igreja, ela se espalhou, e na medida em que as pessoas crentes iam andando, iam pregando o evangelho, Atos capítulo 8, versículo 4, pregando o evangelho. Então Jesus, ele mandou, determinou e enviou a igreja ao mundo. A igreja é o corpo de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 23 e outros textos mais. A igreja é o corpo de Cristo. E, meus irmãos, quando nós pensamos na igreja como o corpo de Cristo, cada crente é membro desse corpo. Eu sou um membro desse corpo. Cada irmão, cada irmã aqui é um membro desse corpo e um ramo da videira verdadeira. Por isso que Jesus fala em permanecer em mim. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Este capítulo vai falando o tempo todo sobre isto: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, cada crente é um membro do corpo e um membro da videira, de onde ele se alimenta. Nós nos alimentamos da videira. O ramo não existe de si mesmo. O ramo de si mesmo, ele morre, ele se extingue. É só cortar o ramo de uma árvore, a árvore vai continuar mutilada, mas vai continuar, fisicamente falando aqui. Mas o galho vai morrer. É só cortar o galho. Todos nós temos essa experiência, todos nós sabemos disto. É só cortar um galho de uma árvore, a árvore vai continuar vivendo, mas o galho vai morrer. Nós somos o ramo que estamos nesta videira, e assim como o galho, o ramo, se alimenta da seiva da árvore, do tronco, nós também nos alimentamos da videira verdadeira, que é Jesus. Nosso alimento vem dele. Agora, o ramo, o galho, não pode produzir somente folhas.
Pode ser muito bonito chegar diante de uma mangueira, ou de um pé de abacate, ou de uma outra fruta qualquer, e olhar aquelas folhas verdes, bonitas, mas não encontrar frutos. Não, o propósito é que produza frutos, muitos frutos. E dentro desse contexto de que estamos a pensar, a produção de frutos de cada crente tem um propósito, que é o de glorificar o nome de Deus. É isto que deve acontecer e é isto que acontece. Mas o ramo não vive de si mesmo. Só Deus vive de si. Tivemos um professor, eu e Dona Maria Célia também teve, muito querido nosso, já nos visitou algumas vezes em nossa casa. Foi 26 anos pastor da primeira Igreja Batista em São Paulo, pastor Orlando Pereira de Azevedo. Ele foi nosso professor, meu professor de filosofia da religião, muito brincalhão, por sinal. Um dia ele fez uma brincadeira dizendo que a mãe dele, quando ele era pequenininho, passava a mão na cabeça dele e dizia assim: esse menino vai longe. Ele disse, de fato, na classe ele contando, ele disse, de fato, eu estou chegando de Paris. Esse menino vai longe. Então, ele uma ocasião disse esta frase que nunca esqueci: somente Deus existe de si, em si e para si. Só Deus. Nós não. Como somos limitados. Nós somos os ramos que estamos na videira verdadeira, que é Jesus, e nos alimentamos exatamente desta videira verdadeira. Agora, meus irmãos, o que é que se espera do ramo? Já dissemos, é que produza frutos. É que produza frutos. O pé de jabuticaba, eu acho ele muito interessante, porque a jabuticabeira produz fruto desde lá embaixo, no tronco, vai produzindo jabuticabas, não é? Mas não é assim com todas as árvores. Não é assim com todas as árvores. O comum de acontecer é que os frutos, eles são produzidos nos galhos, nos ramos, porque esses ramos, esses galhos estão na árvore principal. E para nós, a árvore principal é Jesus, a videira verdadeira, que espera que produzamos frutos. Agora, quais frutos? Quais frutos? Não sei se o irmão tem uma resposta rápida, a irmã, uma resposta rápida. Ora, se Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos colocados nele, nós temos que produzir os frutos que esta videira verdadeira produz. Quais são os frutos que Jesus produz? Maldade, violência, mau caráter e etc. Não, de forma alguma. Então, os frutos que esta videira verdadeira produz, há de ser aqueles que vão estar no ramo. E eu estava pensando, meus irmãos, que apesar desses frutos serem frutos do Espírito Santo, vejam bem, Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, são frutos que naturalmente nós, colocados nesta árvore, nesta videira verdadeira, devemos também reproduzir. Quais são estes frutos? Vejam,
O fruto do Espírito é, aqui, frutos do Espírito que nós, como crentes, devemos reproduzir, porque corresponde aos frutos, aquilo que a árvore principal, a videira verdadeira, produz. O fruto é amor. Amor. Bem, mas Jesus, ele já disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. É inevitável. Amor. 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 Versículo 22. Alegria. Não aqueles momentos alegres, circunstanciais, por alguma coisa, mas uma vida alegre. Paz. Não a paz que o mundo dá. Jesus falou isto aos discípulos. Deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo dá. A paz que Jesus dá é uma paz verdadeira, infalível, de conforto absoluto. Temos momentos de paz, mas momentos nem tanto em nossa vida social. Longanimidade, longânimo. Deus é paciente. A Bíblia diz isto. Deus é paciente. Se Ele não fosse, já estaríamos destruídos faz tempo. Mas Deus é paciente. Deus tem paciência com você, sabe? Muita paciência, porque, olha, você não é fácil não, hein? O irmão, a irmã, não é brincadeira. Eu também, não pensa que eu estou fora. Não. Deus tem muita paciência comigo. Muita. Longanimidade vai além da paciência. É paciência elevada ao quadrado, muito mais que isto. Deus é paciente. Como Deus é paciente? Qualquer um de nós, se fosse Deus, já teríamos feito o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, destruição total. Não dá, não dá. Olhe para este homem, olhe para esta mulher e detonar, porque não tem jeito. É ruim demais. Não, Deus é longânimo. E, além disto, o texto fala sobre benignidade. Benignidade, bondade, benignidade. Deus é benigno. Deus é bondoso, diz o texto. Fidelidade, fidelidade. Fruto que nós devemos reproduzir, porque é fruto do Espírito, como ramos colocados na videira verdadeira. Mansidão, mansidão. É difícil, mas é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. É difícil, meus irmãos. É difícil. Fico pensando, Pedro, porque Deus, às vezes, ele tem que ter muita paciência, porque Pedro, num dos momentos lá, ele sacou da espada, cortou a orelha de Malco. Já leram isso na Bíblia? Pedro, discípulo de Jesus, andava com ele. Ouviu os ensinos de Jesus. Jesus era manso. Ele diz isso, eu sou manso e humilde de coração, não é? Mateus capítulo 11. Mas de repente ele tem um discípulo que perdia a esportiva. Aí Jesus faz o quê? Guarda a espada na bainha, rapaz. Ele pegou a orelha lá do chão de Malco e pá! E Malco saiu com a orelha perfeita. Sem problema. Nenhum defeito. Não precisava nem daquele negócio, como é que é? Cicatricura. É isso o nome que o pessoal usa para cicatriz? Não. Deus faz perfeito. Não deixa defeito. Não deixa. Mansidão, como é difícil. Às vezes o marido não tem isto, a esposa testemunha esta falha. Às vezes a esposa.
os pais, os filhos, enfim, as pessoas. Mansidão, domínio próprio. Irmão Pausanias contou uma história hoje, e ele precisou de um domínio próprio, não foi, irmão? Um domínio próprio muito grande. Porque tem hora que se você não exercer um domínio próprio, você sai no tapa, no soco com uma pessoa. E às vezes, e quantas pessoas falam quando deveriam ficar quietas, porque não tem domínio próprio. E é interessante porque nós podemos, eu já disse isto aqui, nós podemos pensar tudo, mas não devemos falar tudo. Porque nós temos 50 pensamentos que passam pela cabeça por minuto. 50. Não dá tempo de falar tudo. Temos que deletar a maioria. E mesmo assim, quando vamos falar, precisamos saber como falar. Domínio próprio. A esposa precisa exercer domínio próprio. É um dos frutos com o marido. O marido precisa exercer domínio próprio com a esposa. A minha está ali, não sei se de repente ele está falando, então você tem que melhorar. Tem que melhorar. Lá no trabalho, na escola, na vizinhança, em todos os lugares, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há. Meus irmãos, mas são coisas tão difíceis, que só um filho de Deus, uma filha, que vive uma intimidade com Ele, é capaz de reproduzir de alguma forma, porque nós temos a natureza humana e pecaminosa, os frutos do Espírito. Mas nós estamos, meus irmãos, então colocados na videira verdadeira e precisamos produzir os frutos. E eu penso que o amor, que nós temos aquele hino maravilhoso, não é? 1 aos Coríntios capítulo 13, um hino ao amor. Paulo diz, eu posso fazer tudo, falar até a língua dos anjos, além da língua dos homens, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, posso fazer os maiores absurdos possíveis e imagináveis, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Amor. E o amor de Deus foi de tal maneira que ele entregou seu filho unigênito. Porque Maria teve o filho primogênito, né? Que lemos lá em Mateus. Jesus, filho unigênito, não primogênito, primeiro, mas unigênito, único, ele entregou. E aí nós conhecemos, e as crianças também, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira é porque não tem explicação, não tem como explicar, é de tal maneira, uma maneira, não tem explicação, não dá para explicar. Amor imensurável, não dá para medir, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós precisamos, meus irmãos, como ramos na videira, produzir o fruto do amor. Do amor. Nós vamos resolver muitos casos dentro do casamento, dentro da família, no trabalho e em todos os lugares. Então o texto, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo
que estando em mim não der fruto, ele, o agricultor, corta. E todo que dá fruto, limpa. É aquela poda, né? Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, já estáis podados, já estáis limpo. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus de nós tenha misericórdia. Amém.